Olá pessoal, meu nome é César Godoy e eu estou aqui para mais uma aula de violão. O tema da aula de hoje é muito importante se você é um iniciante de violão. Para quem quer melhorar também, a gente sempre tem alguma coisa para melhorar no violão, isso vai ser bem interessante. Uma das maiores dificuldades que a gente tem quando a gente está começando a tocar violão é a troca de acordes. É, bom, vamos pegar um exemplo, vai. Vamos dizer que eu vou tocar uma música que tem um acorde que Lá menor com sétima. Nossa, que simples, né? Apenas dois dedos, vamos pôr um ritmo qualquer. Não fiquem preocupados, eu vou montar depois para vocês uma aula explicando uma manha muito bacana para vocês fazer qualquer tipo de ritmo no violão, tá bom? Mas vamos pegar, por exemplo, esse daqui, ó. Aí, sei lá, eu tô cantando lá, 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 e aí eu tenho que trocar o acorde pro sol agora. Ah, então peraí, sol vai fazer aqui, 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 pronto. Beleza. Aí eu toquei. Aí eu vou ter que mudar pro Lá menor. Aí eu vou lá e aqui e continuo cantando. Vai dizer que nunca aconteceu isso com vocês. Acontece com todo mundo. Isso é muito normal, tá? Agora, tem algumas estratégias que a gente usa pra gente poder, para ficar mais fácil essa transição. É o que eu quero passar para vocês hoje. Uma maneira de treinar essa mudança. Vocês vão ver que em pouco tempo, quando vocês começam a fazer isso, daqui a pouco tempo vocês já vão estar com a mão, sei lá, praticamente pulando de um acorde para o outro sem nem perceber. Primeiro passo, a gente tem que analisar se o acorde ele tem notas. Eu falei notas, eu vou falar de outra maneira. Se ele tem dedos em comum com o outro acorde. Por exemplo, nesse caso aqui, um Lá menor com sétima não tem nenhum dedo em comum com o acorde de Sol. Veja que eu mexi minha mão inteira, né? Mas poderia ser, vamos pegar por exemplo assim, um Lá menor com um Ré com sétima, olha. Olha, eu já tenho esse dedo aqui que está em comum entre esses dois acordes. Se eu pegasse um Lá menor com sétima para fazer um acorde de Dó, por exemplo, olha, eu tenho dois dedos que estão em comum, só preciso colocar o dedo em cima do Dó, né? Então assim, esse é o conceito, se tem dedos em comum ou não. Se tiver dedo em comum é um pouco mais fácil, se não tiver dedo em comum, aí vai ser um pouquinho mais longo a coisa. Qual que é o primeiro ponto que a gente tem? Aliás, esse foi o primeiro ponto, a gente perceber se tem ou não tem. Segundo ponto agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, eu vou contar um tempo entre a troca do acorde, tá bom? Nós vamos começar a controlar a troca do acorde. Em geral, a gente monta o acorde como? Colocando um dedo de cada vez, né? E de preferência das cordas mais graves para as cordas mais agudas, né? Coloco das cordas mais graves para as cordas mais agudas. Então eu vou começar a controlar isso. Vamos contar 4 segundos, mais ou menos, né? Então olha só, fiz esse acorde, olha. 1, 2, 3, 4. Fiz esse. 1, 2, 3, 4. Esse. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Perceberam? Você fala assim, nossa, mas é estranho, eu vou tocar assim? Não, vocês não vão tocar, vocês estão estudando os acordes para que vocês possam fazer a troca dele mais rápido, tá? Então olha só, quando tiver craque, abaixa para 3. Então olha só, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Perceberam isso? A gente está fazendo em 3 agora, já está bem mais rápido. Aí você vai falar assim, César, mas por que eu tinha que saber se o acorde tem nota em comum? É que quando tem nota em comum, você veja que aqui eu estou mudando minha mão inteira, né? Eu estou desfazendo o acorde inteiro para fazer ele de novo, para fazer o outro acorde. Agora, se eu já tenho uma nota em comum, por exemplo, entre o Dó e o Ré, é muito mais fácil, né? Eu já aproveito o dedo que está aqui, eu falei nota em comum de novo, né? Na verdade é assim, se eu já tenho um dedo em comum, eu vou aproveitar esse dedo, né? Você vai falar assim, César, mas o dedo e a nota não é a mesma coisa? Você tem toda a razão, só que tem um detalhe. No violão, pelo fato dele ter várias cordas, às vezes eu posso dar a mesma nota em locais diferentes. E às vezes tem um outro detalhe, às vezes eu vou fazer um acorde que usa uma nota, mas no outro acorde eu vou ter que dar aquela nota, só que com outro dedo. Vixe, já começou a complicar tudo, né? Tá dando até tontura. Fica tranquilo, vamos por parte, tá? Quando tem um dedo em comum, a gente simplesmente mantém esse dedo e mexe com os outros dedos. É mais fácil de fazer. Concorda? Se eu tiver que fazer um Dó aqui, é só colocar o dedo, ó.
Esse é um Dó, esse aqui é um Lá menor. Dó, Lá menor. Bem fácil, né? Percebemos o seguinte, a gente chegou no 3. Vamos fazer no 2 agora, então, olha só. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Ah, tô craque. Vai dizer que eu tenho que fazer com 1. É, a gente vai fazer com 1, né? Então, olha só. 1, 1, 1, 1, 1 e 1. Ok? A gente já está fazendo em um tempo apenas esse acorde. Ainda tá, eu estou montando o acorde, César. Na verdade, eu não teria que cair com o acorde já na posição? Sim, e aí vem agora o outro exercício. Eu já estou fazendo em 1. Quando eu estou fazendo em 1, vocês vão perceber que começa a ficar mais difícil, né? Porque eu tenho todo um tempo de eu vir e mudar os dedos, e vir mudar os dedos, e vir mudar os dedos, e vir mudar os dedos. Então, o que eu faço para suprir isso? Eu faço um pouquinho desse outro exercício aqui. Faz o acorde de Sol. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou tocar o Sol, eu vou erguer a minha mão um pouquinho. Mas erguer quanto a minha mão? É só afrouxar. Observa, ó. Se eu vou tocar só a nota Sol, ó. Aí eu faço isso, ó, eu ergo o dedo. Percebe que aqui, ó, o meu dedo tá relando na corda ainda. Então eu vou fazer assim, ó. Toquei, afrouxei. Toquei, afrouxei. Toquei, afrouxei. Toquei, afrouxei. Mas o meu dedo está relando na corda. Quando isso estiver muito bom para vocês, está muito tranquilo vocês fazerem isso, aí comece a fazer assim, toca, não só afrouxa, como ergue um pouco o dedo, mas tenta manter o desenho que a sua mão tá? Então, ó, ergui um pouquinho, ó. Ergui um pouquinho. Eu vou virar um pouco para vocês verem, tá? Observa, eu vou fazer isso. Na primeira vez eu simplesmente relaxo a minha mão, ela dá uma levantadinha, mas tá relando, ó, na corda. Agora, na segunda vez que eu vou fazer o quê? Eu vou erguer mesmo, olha, mas a minha postura, olha, ela tá um pouquinho erguida. Eu ergui um pouquinho. É isso que eu tenho que fazer, tá? Então, olha só, eu toco e ergo um pouquinho, toco e ergo um pouquinho, toco e ergo um pouquinho, toco e ergo um pouquinho. O que eu tô fazendo, gente? Eu tô mantendo um controle dos meus dedos naquela posição. A minha mão é quase como, sabe brincar de estátua? Eu estou brincando de estátua com a minha mão aqui. Só que a única coisa que está funcionando é que o meu polegar está afrouxando e meus dedos estão subindo um pouquinho. Quando vocês estiverem bem craques disso, aí vocês fazem o seguinte. Vocês tocam, desmancham o acorde. E toca e desmancha o acorde. 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 Eu estou subindo um monte, ó. Percebe, ó? É quase como se eu quisesse cair naquela posição. Então eu vou tocar, minha mão está desarmada. Eu vou tocar, eu caí. Eu vou tocar, eu caí. Eu vou tocar, eu caí. Entenderam? Então são esses dois exercícios que vocês têm que fazer. Primeiro exercício, ir reduzindo o tempo. A nossa mão ainda vai estar construindo o acorde. Depois que a gente fizer um pouco desses exercícios, vocês vão perceber o seguinte, que quando vocês forem tocar para cá, a mão de vocês vai cair automaticamente na posição que ela tem que ficar. Eu já não vou ter mais, não vou ficar mais assim, colocando dedo a dedo. E que é isso que é importante para a gente poder tocar. Então olha só, vou tocar, mudei o acorde, olha. A partir quando a gente já está fazendo a troca em 1, a gente já consegue tocar a música e aí a gente só vai melhorando. Esse exercício de afrouxar um pouquinho e colocar de novo, e depois afrouxar bastante e cair com a mão na posição, aí definitivamente vai, rapidinho vocês vão estar trocando qualquer acorde. E façam isso, assim, vão pegando, vamos dizer, a primeira música, vamos dizer que tenha 3 acordes. Tem esse, por exemplo. Toca entre esse e esse, treina essa passagem, daquele mesmo jeito. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Beleza, reduz para 3, reduz para 2, reduz para 1. Depois começa a fazer afrouxando, colocando acorde, afrouxando, colocando acorde. Mesma coisa aqui. Depois pega desse acorde para esse. Então, olha, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vocês vão perceber o seguinte, quando tem uma nota... Nossa, tá passando... O que foi isso?
Passou um trator voador aqui. Depois que vocês fizerem essa troca de 1, 2, 3, 1, 2, vocês vão perceber uma coisa, né? Quando tem um dedo em comum, é muito mais rápido. Ah, é isso que eu ia falar. Quando tem um dedo em comum, vocês vão perceber que é muito mais rápido fazer a troca. Então você já pode começar no 3, de repente, já começa no 2, é mais fácil de fazer, né? Não precisa gastar tanto tempo assim, né, gente? Então já começa no 3, no 2, tá bom. Depois treina desse para esse, ó. Desse para esse. Vocês vão perceber que depois que vocês acostumarem a fazer isso numa música, em duas, em três, em quatro, a hora que chegar, sei lá, a partir da 10ª música, vocês já não vão ter mais essa dificuldade. Praticamente a mão de vocês, ela já vai ter pegado o esquema de cair na formação que ela precisa. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Pratiquem bastante, vocês vão perceber que isso vai fazer uma diferença enorme na forma como vocês vão tocar violão. E já aproveita, curte o canal. Aliás, eu tinha prometido um pequeno curso para a mão direita. Ele já está... fala a verdade, ele já está pronto, tá? Faltam umas firulinhas que eu estou colocando ali só. E eu vou colocar no ar, mas vai depender do like de vocês. Então, vamos lá. Dá like, compartilha com os amigos de vocês e se inscreve no canal. Aproveita, clica na sinetinha que assim que sair novidade vocês vão ficar sabendo. É isso aí, um abraço e eu vejo vocês na próxima aula.